E aí, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de alguns assuntos que são pertinentes, sobretudo esse atrito que está acontecendo dentro do governo Lula, né? Que é a questão do Ministério do Meio Ambiente, dos Ministérios dos Povos Indígenas, entre outros ministérios, né? E a questão da Petrobras com a Marina Silva. Para quem não sabe, ou não está acompanhando, a Petrobras ela tem interesse de explorar petróleo no litoral do Amapá. Só que claro que tem que ter uma licença e tal, essas coisas não são feitas a bel prazer, né? Tem todo um regimento, estudo técnico, viabilidade ambiental, viabilidade econômica, claro. E a IBAMA vem desde 2004 rejeitando. Então a Petrobras sempre tem que se adaptar para ela conseguir ter esse direito de exploração. E mais uma vez a IBAMA negou. Só que daí agora a situação é outra, que o governo Lula ele precisa desse o quê? Desse petróleo, que é uma região rica de petróleo. Eu até entendo as alegações do IBAMA. Assim, eu acho que o IBAMA ou a Marina Silva, não sei, eu até quero dar uma certa confiança, posso estar sendo ingênuo, de que eles estão sendo técnicos até demais. Que eles não estão levando para o lado político, mas o contexto é: o governo ele quer explorar o recurso mineral, os recursos minerais. Só que a mentalidade do IBAMA, da Marina Silva, é o quê? Proteger o meio ambiente. Então, claro que as pessoas podem usar várias justificativas para tal. Que ela pode estar sendo influenciada ou está a serviço de algum tipo de outro poder e tal. Mas é um fato que o meio ambiente é importante, só que a gente também tem que ver o lado que o país ele precisa de recursos minerais, ele precisa ter uma certa soberania. Claro que a gente não pode desprezar todos os fatores. Os fatores ambientais são importantes porque, claro, impactam uma região que é muito sensível. E também não é só a questão da floresta em si. Também tem a questão que as pessoas não podem desprezar, que também afeta o oceano. É muito próximo da foz do Rio Amazonas e tal. Mas assim, minha opinião, eu sou a favor que se explore esse petróleo, sabe por quê? Porque a gente tem que ser soberano. Porque eles vão falar, a Marina Silva falou o seguinte: que proteger a floresta é uma coisa que vai durar a vida inteira, séculos e séculos, e a exploração do petróleo vai durar décadas. Só que o que é aquela coisa? As pessoas agora elas vivem décadas ou séculos. A gente precisa de recurso para agora. Tá? Porque petróleo, a gente não pode ser simplista achando que petróleo é só para produzir combustível. Não. A produção de petróleo é para vários derivados. Para a nossa indústria, um país que precisa reativar a indústria, a gente tem que ter recurso mineral. A gente tem que ter a matéria-prima. O grande problema no Brasil, o Brasil tem muita matéria-prima e exporta. E importa o produto já manufaturado. A gente dá as commodities, explora as commodities e volta tudo e compra tudo de volta, entendeu? Só que já fabricado. Então é muito complicado e ainda mais que o Lula ele tirou claro, a Petrobras, né? Ele tirou a paridade de preço internacional do petróleo. Só que daí, para pagar essa conta, ele tem que produzir mais petróleo. Então, o Brasil, a Petrobras, ela tem que agora realmente investir em produção de petróleo nacional, se ela não quer usar a paridade internacional. Se ela quer, não, se quer usar o preço abrasileirado, então tem que ser o combustível, o petróleo tem que ser abrasileirado. Porque se ela começa a continuar importando o combustível, ser com preço nacional, ela vai tomar prejuízo. Entendeu?
E é complicado isso aí. E a questão aí vem a questão política. Porque pode ser que a Marina Silva, eu posso dizer, não que isso seja verdade, esteja vendo as coisas pelo lado ambiental e técnico, mas os outros ministérios, a Petrobras, pode estar vendo a questão como política. Entendeu? Porque o governo Lula não vai durar séculos e séculos, ele vai durar menos de uma década no máximo. Então, claro que ele precisa o quê? Combustível barato, tem a questão do carro popular, que pode ser que isso efetivamente nem aconteça. Então o governo ele tem que fazer politicagem, ele tem que fazer populismo, coisa que o Bolsonaro não fez, o Lula quer fazer. De baixar combustível, fazer o povo comprar mais, por isso que ele está atacando o Campos Neto lá do Banco Central. Porque ele não pode tirar o cara. E não pode ir ele, por vontade própria, baixar o juro, à vontade dele. É o cara lá do Banco Central que decide. E ele tá puto por causa disso. Porque a Selic alta, dinheiro mais significa dinheiro mais caro. Dificulta financiamento de veículo, financiamento de imóveis e outros empréstimos. Eu mesmo peguei empréstimo. Aquele empréstimo para desafogar pro meu lado, claro que eu tô pagando juro. Vou pagar o juro, claro. Mas é aquela coisa. Então o político em si, ele tem as vontades, as ambições dele e ele quer botar para frente. Então, claro que o Lula o Lula tem muita pressa. Claro que o Lula tem pressa, o Lula tem vontade, o Lula quer tirar o benefício político disso aí. Nem que ele tenha que rifar a Marina Silva. Ele não tá nem pra ela já foi rifada no passado. Qual o problema de ser rifada novamente? Entendeu? Você acha que ele tá ligando para meio ambiente? Igual, por exemplo, eu tava vendo a análise de um cara lá da Globo. Um abobalhado que acho que fica lá em Brasília. Falando, não, que o Lula vai ver, a questão do meio ambiente é importante. Cara, não vai ver. Primeiro, o Lula ele tem um alinhamento claro e ele não consegue esconder que ele tem mais, ele pende pro lado do Putin. Mas por que ele faz isso? Sabe porque ele é um mero comunista? Não. Não só por isso. Também pela questão que ele se sente mais valorizado e vê que o Brasil tem mais importância dentro do BRICS. Então, claro que ele sempre vai puxar a sardinha pro BRICS. Agora que ele tem uma certa pressão do Ocidente contra o Putin, ele fica meio assim, ele fica numa situação que ele não pode abertamente defender o Putin, mas ele não pode falar mal do Putin, entendeu? Aí ele tenta fazer aquela equivalência com o Zelensky e tal, ele não gosta do Zelensky. Mas ele tenta ali pra quê? Porque agora é feio você falar mal do Zelensky, falar mal da Ucrânia pela questão do contexto da guerra. Entendeu? Ele não pode abertamente defender a Rússia, mas ele precisa da Rússia, porque a Rússia é do mesmo bloco que está o Brasil. Então, claro que o Lula, no final das contas, ele sempre vai querer proteger o BRICS, não outras alianças, porque em outras alianças ele enxerga que o Brasil não tem tanto protagonismo, ele é um mero coadjuvante ou nem isso, um mero figurante. No BRICS, o Brasil é um dos protagonistas. Isso que eu estou fazendo essa análise, não estou nem levando em conta a índole das pessoas que eu estou falando nesse vídeo. Mas é um fato que o Lula, ele quer o Brasil, não porque ele gosta do Brasil, ele gosta do povo, não. Não é nem isso. Eu falo isso, claro, porque ele quer tirar o ganho político em cima como qualquer outro político. Se o Brasil estiver na merda, é ruim para ele, não porque ele quer o nosso bem. O Lula não tá nem para você, para mim, para ninguém. Ele só quer o quê? O lado dele. E o lado dele é conveniente em tentar, por exemplo, trazer certas benesses para o nosso próprio país. Entendeu? É uma consequência. Por exemplo, se ele tentar fazer algumas coisas na canetada para tentar forçar o consumismo, é bom para o pobre.
A primeiro momento depois nem tanto. Porque depois que o cara assim, atochar de financiamento, eles se lascar e tiver que, por exemplo, ter carro com busca e apreensão, e depois deu depois, que o brasileiro é imediatista. Isso já está na nossa cultura de imediatismo. A gente se ferra muito porque a gente não tem paciência, a gente não quer esperar certas coisas. E os bancos e os políticos eles se beneficiam disso, o sistema se beneficia disso. Claro que, por exemplo, agora você vê que o governo federal ele tá cagando para certos ministérios que ele mesmo criou, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas. No final das contas, esse negócio do marco temporal não vai dar em nada. Porque tem gente que defende a questão do marco temporal, que há uma delimitação que terras antes de 1988 podem ser demarcadas para os indígenas lá. Há quem defenda que isso tem que cair. Que 1988 foi o ano da Constituição, né? Constituição essa que já tem 35 anos. Os caras eles querem tirar essa regra. Só que daí não é bom parece que o próprio governo já não vê isso com bons olhos. Entendeu? Por isso que eles estão agora meio que podando esses ministérios. Por quê? Porque não é mais interessante para o governo federal. E eles já fizeram a parte deles na questão política. Por exemplo, eu vejo muito algumas publicações lá do PCO. Acho até interessante como o PCO fala algumas coisas. Eles têm a pegada mais nacionalistas. Há aqueles que não veem a Marina Silva com bons olhos, fala que ela é a serviço do globalismo e tal, que é a serviço dos Estados Unidos, até já criticaram até a própria ministra Sônia Guajajara. Então, essas pessoas assim, são daquelas pessoas nacionalistas, eu posso dizer esse termo chulo, né? São pessoas que elas têm essa tendência de proteger os interesses do país, independentemente de quem seja o presidente. Então, para eles, o Lula ainda pode ser alguma coisa que eles querem que seja. Entendeu? E eu vejo que o Lula ele não tem lado. O Lula é o lado que beneficia ele. Os globalistas, eles não querem que o Brasil explore certos recursos naturais usando a questão do meio ambiente. Mas esses nacionalistas eles querem que o Brasil explore. Então, claro que é uma questão que o Lula, ele pode ser que ele entre em rota de colisão, por exemplo, com os Estados Unidos. Eu lembro muito bem, em 2002, que falava que o Brasil era submisso aos Estados Unidos, que não podia entrar para a ALCA. Isso foi pauta lá na eleição de 2002, que era o Serra. ALCA não, que eles vão tomar a Amazônia da gente e tal. O pensamento hoje, talvez esse pensamento seja revivido, dizendo que os Estados Unidos têm interesse na Amazônia. E de fato, é claro que tem. A Amazônia hoje, ela é uma área visada pelo mundo todo, porque não pela floresta em si. A floresta, é claro, ela tem sua importância. A floresta, ela é um recurso natural e para muitos ela é interessante estar de pé não para salvar o mundo, e sim pelo que tem lá dentro, porque se a floresta se mantém de pé, esse recurso existe. Se a floresta deixar de existir, esse recurso se perde. E esse recurso, ele é o que? Ele é lucrativo, ele vale alguma coisa. Talvez ele tenha mais valor que o próprio recurso mineral que está abaixo da floresta. Por exemplo, quanto que a indústria farmacêutica lucra vendendo vacinas, vendendo remédios, e às vezes o princípio ativo está em certas plantas, certas curas, certas enzimas que, por exemplo, uma espécie endêmica da Amazônia, ela só existe lá. E essa, por exemplo, uma rã, sapo, uma cobra,
o veneno dela ela pode ser usado, por exemplo, para sintetizar um remédio muito importante. Então a gente não pode ser leviano nesse ponto também. Mas a gente tem que ver várias e várias necessidades. Então nem acho ruim agora esse chute na bunda que estão fazendo com alguns setores da política. Claro que nenhum deles é santo. Entendeu? Então isso aí vai acontecer e muitas vezes. Agora alguns fazem de Madalena arrependida, que nem por exemplo o Felipe Neto, mas o Felipe Neto é um coitado. Eu vi o Janones dando uma certa indireta. O cara é foda, né? O cara, em vez do cara falar, o cara não é nem homem para falar abertamente de quem ele tá falando, então ele usa essas indiretas. Mas é porque é assim mesmo. No fundo, todo mundo sabe que o Lula vai pender pro lado que tem mais dinheiro. E o petróleo vai dar dinheiro pra caralho. É igual o Biden lá. Tem uma planta de exploração, projeto de exploração de petróleo no Alasca. Ah, é o fim do meio ambiente e tal. Mas engraçado, é o Biden que tá fazendo. Não é o Trump. Quando fosse o Trump, nossa senhora, esse é o fim do mundo. Mas como é o Biden, alguns até ficam calados. Mas você vê que realmente há um interesse que os recursos sejam explorados independentemente de quem sejam os políticos. Por exemplo, é uma preocupação hoje, de 50 anos para cá, com o meio ambiente. O Lula não foi lá para Hiroshima, tem uma convenção lá do G7, para Piriporó. Então, é porque é uma preocupação. Mas não porque eles querem salvar o meio ambiente, mas é porque eles querem salvar os recursos minerais. Entendeu? É aí que entra o X da questão. Talvez a questão que muitos eles não querem impedir que aquele recurso seja explorado para destruir a natureza. Eles querem impedir que quem explore no lugar deles. Porque mais cedo ou mais tarde, esses recursos eles vão ser explorados por alguém. Que não vai estar preocupado com floresta, com meio ambiente, com bichinho, com plantinho, não. Eles vão explorar. Por exemplo, a Antártida. Você acha que a Antártida vai ficar inexplorada pela humanidade até quando? Você acha que eles se importam? Eles não se importam, eles apenas estão adiando esse processo. Por quê? Porque não é interessante que se explore agora. Mas o recurso vai ser explorado por alguém. Eu vejo que muitas pessoas são usadas, muitos políticos, muitos países são usados como massa de manobra. O Brasil, ele é usado como massa de manobra. Por quê? Porque ele tem ele tem uma importância ambiental geográfica. O Brasil é estratégico geograficamente e a gente até fala assim, poxa, o Brasil, o postinho intancável e tal, a gente fica zoando, né? Porque é uma zoeira, faz parte do nosso contexto a gente dizer o quanto o nosso país ele é realmente intancável. Mas é um país que está na mão de gente ruim, está na mão de pessoas nefastas. A sociedade ela em si ela é uma sketch de South Park. A nossa sociedade é uma piada. A nossa sociedade é uma sociedade fraca. Nosso povo é fraco, nosso povo é imbecilizado. E é interessante para que essa sociedade se apequene sempre. E tenha mentalidade pequena, por exemplo. A gente hoje muitos tratam de assuntos que não eram para ser tratados. Os formadores de opinião. Um país que tem o Felipe Neto como formador de opinião, esse país já fracassou. Primeiro que é um cara fútil e é um cara que tem as intenções dele é apenas fama, poder, dinheiro.
E um cara que tá nem aí pra nada. É um cara que não tem seriedade em nada, ele apenas visa seu interesse próprio e tá nem aí que o que ele defende pode prejudicar os outros. Então, se o país tem pessoas como Felipe Neto como formador de opinião na internet, ih, fudeu, cara. Esse país é um fracasso. E esse país é um fracasso, é o quê? População, uma sociedade mais fraca, e a gente está sobre recursos naturais de um país geográfico, um país que a natureza privilegiou, dentro de uma, no meio de uma placa, no meio de uma placa tectônica, ou seja, não se afeta tanto com terremoto. Recursos naturais há abundância, água abundância, sol abundância, se fosse para explorar a energia solar, sol o ano todo. Tem mineral a rodo, tem tudo, cara. Tem um clima favorável, tem um país que produz alimento, produz carne bovina, produz um monte de coisa. É um país que, por exemplo, poderia. Eu estava discutindo isso com o Dredd, amigo do canal e tal. A gente bate muito papo, mas só que lá mais na Twitch. É um país que devia estar explorando a favor disso a questão do turismo. Que é um país de imensos recursos naturais. Teve um cara que falou que a natureza do Brasil é feia. O Brasil pode ter todos os problemas do mundo. O Brasil é um país totalmente problemático, mas é muita forçação de barra dizer que o país é feio, que o país tem a natureza feia. O Brasil tem a natureza bonita, cara. O Brasil é um país de natureza bonita, cara. O nosso país ele é abençoado pela natureza. Uma das coisas mais importantes que o Brasil tem é a própria natureza dele. Porque se vieram os europeus para cá, sobretudo os portugueses, é porque aqui tinha uma relevância. Se o nosso território foi ocupado, é porque ele tinha um porquê. Então, as Minas Gerais e tudo, que houve as capitanias hereditárias, é porque realmente o nosso país, com recurso natural, a gente é importante. Só que é aquela coisa, a gente só é explorado, e é aquela coisa, a gente sempre sempre aproveita os recursos do Brasil e o Brasil fica sem nada, cara. É isso que está acontecendo. O Brasil é um eterno vassalo, cara. Por isso que é importante a gente se adaptar para a gente explorar nossos próprios recursos. Não porque isso pode dar um certo benefício a uma classe, a um grupo político que a gente não goste. Por exemplo, do PT. Ah, porque o PT é mal, porque o Lula é mal, porque o PT é ruim. Aí quando dá alguma merda a gente manda fazer o L, mas é engraçado. Que a gente se beneficia se o governo se beneficia. Tem esse lado também. Depende se for o governo Bolsonaro, o governo de direita, o governo militar, caralho, e o governo PT, governo do Temer e a porra toda, PSDB, a gente, se eles se aproveita, a gente se aproveita junto. Porque o brasileiro é aquela coisa, o brasileiro ele aqui é purgatório sobre a terra, cara. Então se eles se beneficiam, tem que se aproveitar também para se beneficiar junto, senão é aquela coisa. Vai dizer que isso não beneficia. Então, claro que é bom que o Brasil explore seus recursos. Claro que não pode desprezar totalmente a questão ambiental, porque é aquela coisa. Não é interessante destruir tudo que a gente tem para depois não ter nada. Entendeu? Por isso que às vezes é importante a floresta estar de pé. Pelo meio ambiente, pelo equilíbrio ecológico. A gente não pode destruir por destruir, porque a floresta em si ela pode ser até mais lucrativa que tudo, mas também porque é importante, porque é uma riqueza nossa. A parte da Amazônia que nos cabe. Só que a gente não pode deixar intocável, cara. Ah, não vai tocar nunca, não pode deixar desenvolver. A gente não pode agir e pensar assim.
A gente não pode pensar, não pode explorar porque não sei o que, cara. Se isso trazer riqueza pro povo, riqueza não que vai todo mundo vai ganhar dinheiro, mas vai trazer um certo benefício, cara. Vai trazer uma certa prosperidade à população. Político nenhum vai levar em conta essas coisas, ele vai pensar no quê? Porra, o que ganha o político eu vou ter? É o que o Lula tá pensando, porra. O Lula quer deixar o legado dele. O Lula daqui a alguns anos, ele tá no pé da cova. É um fato que o Lula, ele não vai durar para sempre. Só que daí, olha só o quanto de vantagem ele pode ter com tudo isso. E que ele não vai, cara, ele não vai se furtar de não usar, cara. É muita inocência achar, ai, ele vai pensar no meio ambiente. O Lula não vai pensar em porra nenhuma, ele vai pensar no que ele ganha. O que ele ganha com isso? Entendeu? Olha, cara, as pautas que fizeram ele ser eleito não foram as pautas esquerdistas, cara. As pessoas se enganam, cara. O que elegeu o Lula de volta foi picanha, cerveja, cara. Picanha e cerveja e gás. Gás de cozinha. Então, é essas pautas que fazem o Lula hoje ser querido. Não foi as pautas esquerdistas que essa galera globalista quer encher o saco. A galera que pode ser que seja da turma da Marina Silva. É questão do picanha e cerveja, cara. E pra picanha barata tem que ter boi suficiente pra estar podando picanha. Entendeu? Aí teve até a maracutaia lá de corte do colchão duro. E os caras dizem que é picanha aquilo lá. Carne grossona, aquela corte grossão. Você acha que aquela porra é picanha? Ah, pelo amor de Deus, né? Só quem gosta de picolé de linguiça, picolé de carne, acha que aquilo é picanha. Pelo amor de Deus. Aquilo não é picanha nem aqui nem na China, cara. Enfim, galera, o vídeo é só isso mesmo. Um bate-papo aí. E a gente vai se falando numa próxima. Valeu, falou.